Bom dia, Morfeza. Hoje a gente está iniciando a segunda unidade, tá? A partir do assunto calor e variação de temperatura. Vamos agora relembrar o que é calor, tá certo? Calor é uma forma de energia, tá? Que a gente chama de energia que ela vai estar em trânsito, certo? Devido a quê? Devido à diferença de temperatura dos corpos, tá? Essa energia sempre vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, visando o quê? Visando o equilíbrio térmico, certo? Esse carinha aqui é um cientista, tá? Joseph Black, que ele teve dois pontos importantes durante toda a sua vida científica, que foi os estudos da termodinâmica em si, tá certo? Sendo o primeiro a descrever os conceitos de calor, de temperatura, tá certo? E também introduziu a noção do calor específico e do calor latente, o que é que vamos estudar, tá certo? Na segunda unidade de física, certo? Como é que ele fez isso? Ele fez isso. Desculpe, só parei um instante por conta de um carro de propaganda que passou por aqui, tá certo? Mas continuando, como é que Joseph Black fez esses estudos sobre a termodinâmica? Como foi que ele conseguiu distinguir o conceito de calor e de temperatura? Vê só, ele fez isso por meio de experimentos nos quais ele começou a misturar substâncias e observou que essas substâncias tinham o quê? Diferentes temperaturas. E observou também que os resultados desses experimentos, eles não conduziam às teorias que eram aceitas na época, certo? Então, ele apontava que o calor era como se fosse uma substância fluida, tá certo? Chamada de calórica, presente na matéria. Então, aí ele começou a elaborar as teorias, certo? Começou a distinguir o conceito de calor e de temperatura e também introduziu a noção que a gente tem hoje sobre calor específico, tá? E de calor latente. Esses são dois pontos importantes nos estudos de Joseph Black sobre calor e variação de temperatura. Calor sensível. O que é um calor sensível? Calor sensível é aquele tipo de calor que produz a partir da variação de temperatura, tá? Sem que o estado físico da matéria seja alterado. Por exemplo, aqui, quando a gente coloca algo para aquecer no fogo, então a gente aí já está aumentando a sua temperatura. Mas o estado da matéria em si não vai se alterar, certo? Quanto às unidades de medida de calor, certo? Como o calor é uma energia, então ela sempre vai ser medida em joules no Sistema Internacional de Medidas, mas por alguns motivos práticos e históricos também, a gente também usa outra unidade, que chamamos de caloria, com a abreviação de cal. Então, a gente significa dizer que uma caloria é igual a 4,18 joules. Mas no Sistema Internacional de Medida sempre vai se usar como unidade de medida, tá? Os joules. Mas aí tem algumas questões, alguns dados que vai vir, em vez de joules, caloria, mas levando em conta que uma caloria é igual a 4,18 joules, certo? Capacidade térmica, vê só. A capacidade térmica, que é definida aí por esse C grande, certo? É a razão entre a quantidade de calor transferida, certo? E a variação de temperatura provocada, tá?
que é definido pela fórmula, tá? Essa razão é expressa de forma matematicamente pela seguinte fórmula. C igual a Q dividido ΔT, onde C é a capacidade térmica, tá? Que vai ser a representação da quantidade de calor, e ΔT, como vocês já sabem, é a variação de temperatura, onde a gente obtém ela através da seguinte forma: temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Como que é a quantidade de calor, e pelo Sistema Internacional de Medidas, o SI, ela vai ser medida em joules, certo? Ou calorias. ΔT sempre vai ser medida em graus Celsius ou em Kelvin, certo? Portanto, a capacidade térmica, que é o que a gente quer saber realmente através dessa expressão matemática, pode ser em joules por Kelvin ou calorias por grau Celsius, certo? Um exemplo disso aqui, dessa expressão, da utilização da expressão capacidade térmica, a gente vê aqui, tá? Onde você vê que esse exemplo possui temperaturas inicial de 26 graus Celsius e final de 46 graus Celsius, tá? Onde a variação de temperatura vai ser de 20 graus Celsius e possui a quantidade de calor de 40 calorias. Então, qual seria a capacidade térmica desse bloco aqui? Utilizando a fórmula, a gente tem a seguinte expressão, tá? C igual a 40 calorias dividindo 20 graus Celsius. Logo, a gente obtém 2 calorias por grau Celsius. Então, a quantidade de calor necessária para levar esse corpo em 1 grau Celsius vai ser expressa por a expressão da capacidade térmica, tá? Que vai equivaler ao quociente entre a quantidade de calor recebido ou cedido pelo corpo, que vai corresponder à variação de temperatura. Nesse exemplo aqui, esse resultado nos vai indicar que variar a temperatura desse corpo em 1 grau Celsius precisa fornecer 2 calorias para poder variar a temperatura desse corpo em 1 grau Celsius, certo? Então, por essa razão, nem sempre, como é que eu posso dizer? A capacidade térmica de 2 corpos similares, certo? Pode variar, ainda que sejam feitos na mesma base, no mesmo material, tá? Então, por exemplo, se suas massas forem diferentes, o corpo de maior massa terá maior capacidade térmica, certo? Então, é por essa razão que nem sempre a capacidade térmica é a grandeza mais adequada para quantificar ou descrever as propriedades térmicas de um determinado corpo. Então, para saber quanto varia a temperatura de uma determinada substância em si, independente da sua massa, tá? A gente aplica uma propriedade que é denominada de quê? De calor específico, tá? Que fica sendo definida da seguinte forma: calor específico, ela é a quantidade de calor, tá certo? Que deve ser fornecida ou retirada para que a massa unitária de uma substância ela sofra alguma variação unitária da temperatura, ou para mais ou para menos. Então, para calcular o valor do calor específico de uma determinada substância, a gente utiliza a seguinte expressão matemática, tá? C pequeno, tá? C minúsculo, igual a Q dividindo M geral, certo? Tranquilidade pro morador. vezes ΔT. Tranquilidade, Palmeiras. Certo? Onde o C minúsculo, ele significa ser o calor específico, tá? O Q, como a gente já sabe, a quantidade de calor, certo? O ΔT, a variação de temperatura, e M, a massa unitária, que é. Tranquilidade pro morador. Como? Os canos entraram. Tranquilidade, palmeado, pô. A bala comeu, mas como?
Pô, pegaram o menor lá na parte de cima ali, mano. Comeram o cu do menor, mano. Pô, aí, parceiro, papo de pederastia, papo de vacilação, trocar tiro com nós, tranquilidade, 10-0, mas como? Botaram o menor pra mamar, parceiro. Botaram o menor pra mamar, maior pirocão na boca do menor, parceiro. Maior pirocão o menor falou, maior esculacho, parceiro. Aí, tô cheio de. Gente, desculpa, mas aí a criatura que ocasionou esse problema já foi removido, tá certo? Então, voltando. O calor específico é Aí, ó. representado. Filha da puta aí, parceiro. Tomar no cu, vem comer nós pra ver qual é, pô. Pode vir comer a gente, pode. Vem comer nós aqui, pô. Vem aqui na boca comer a gente aqui, pô. Vê só, pessoal. Voltando. O calor específico ele é representado pela letra C, tá certo? Minúsculo. A quantidade de calor pela letra Q. Delta T pela variação de temperatura. E M pela massa unitária, tá? Então, como é que a gente pode tentar ver a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo, tá? De uma unidade de massa de um corpo, certo? Um exemplo disso tá aqui, onde esse corpo ele tem variações de temperatura, a temperatura inicial de 26 graus Celsius, tá? E a temperatura final de 27 graus Celsius. A variação de temperatura entre eles vai estar de 1 grau Celsius, tá? Onde a quantidade de calor é de 0,5. Então, utilizando aí a fórmula matemática do calor específico, a gente tem a seguinte expressão, tá? Calor específico igual a 0,5 calorias dividindo 1 grama vezes 1 grau Celsius. Sempre aqui nesse caso, resolvam a multiplicação, tá certo? Para depois realizar a divisão. Fazendo primeiro a multiplicação e realizando a divisão, a gente tem um valor do calor específico de 0,5 calorias por gramas por grau Celsius, tá certo? Então, esse resultado aqui, ele nos vai indicar que, para variar a temperatura de 1 grama desse corpo, certo? Que compõe em 1 grau Celsius, a gente precisa fornecer o quê? 0,5 calorias para poder variar, tá certo? A temperatura desse corpo de 1 grama, tá? Em 1 grama e em 1 grau Celsius, a gente precisa de 0,5 calorias, certo? Então, vê só. A relação entre a capacidade térmica, certo? E o calor específico, que a capacidade Você que é é, bem lerdo, hein, doido? vê só, gente. A relação entre a capacidade térmica e calor específico, ela é definida para a seguinte expressão, tá certo? Calor específico igual a capacidade térmica dividindo a massa, tá? Considerando que a definição que a gente já falou do calor específico e a definição da capacidade térmica, a gente apresentada já, certo? A gente obtém o valor da fórmula do calor específico pela expressão que a gente já foi a última que a gente viu agora, tá? Que é calor específico igual a calor dividindo a massa vezes a variação de temperatura, certo?
certo? Então, vejam só. Então, pelo calor específico, o C minúsculo, a gente determina o que chamamos de equação fundamental da calorimetria, tá certo? Que é a equação que a gente vai mais utilizar nessa parte do assunto, tá? Porque a gente determina pelo calor específico a equação fundamental da calorimetria, certo? Porque a quantidade do calor sensível, tá certo? Que varia, que é o quê? Deve ser fornecida de um sistema de massa M para se obter uma variação de temperatura. Então, a equação fundamental da calorimetria vai ficar da seguinte forma, fazendo, certo? Uma junção, tá? Da fórmula de capacidade térmica e calor específico, Q igual a M vezes C vezes ΔT, tá certo? Onde Q é a quantidade de calor, M é a massa unitária da substância que vai ser estudada, C, o calor específico dessa substância e ΔT, a variação de temperatura, certo? Então, essa expressão, ela nos vai mostrar a quantidade de calor sensível, tá? Que ela é diretamente proporcional, da seguinte forma. A massa de um corpo, em relação à massa de um corpo, como? Quanto maior a massa do corpo, maior vai ser a quantidade de calor necessária para variar a temperatura. E também em relação ao calor específico, certo? Que vai ser diretamente proporcional. Então, quanto maior o calor específico, certo? Maior vai ser a quantidade de calor necessária para variar a sua temperatura, tá? Então, com relação à variação de temperatura, é da seguinte forma. Quanto maior a variação de temperatura que se deseja obter de um corpo, maior a quantidade de calor que se deve fornecer, tá certo? Então, vamos partir para uma curiosidade, tá? Porque quando estamos na praia durante o dia, percebemos que os ventos, tá, sopram da água para a praia. E à noite esse sentido, tá certo? Ele é invertido. Vê só. O que a gente pode observar aqui? Que durante o dia, a temperatura da Terra, ele se eleva de forma mais rápida, então, do que a água, certo? Isso acontece porque o calor específico da água é maior que o da Terra, tá? Então, é necessário uma maior quantidade de calor para elevar a temperatura de uma certa massa de água, tá? De areia, no caso. Então, as camadas de ar que estão em contato com a areia vão se aquecer mais e vão ficar o quê? Menos densa e sobem. Então, o seu lugar é ocupado pelo ar frio, tá? Que está em contato com a água. Então, surge assim o que chamamos da brisa do mar para a praia. À noite, o movimento, nesse caso aí, tá vendo como ocorre o movimento durante o dia? Mas à noite, esse movimento, ele vai se inverter, tá certo? Devido ainda aos diferentes valores, do calor específico. Então, a Terra esfria de forma mais rápida, tá certo? Então, a água aí vai demorar mais para esfriar. Então, à noite, o ar mais quente é o que está em contato com a água.
Vê só, pessoal. Eu estou vendo o que está ocorrendo no chat da videoconferência, só que lembrando que a videoconferência está sendo gravada. Então, a criatura que está fazendo isso está tendo provas, certo? Então, ele sabe que o que ele está fazendo é errado. E é melhor ele parar, senão algo vai acontecer, né? Porque provas tem do que ele está fazendo e do que é que ele está falando, tá? Então, lembrando que tem como rastrear a pessoa que está fazendo isso pelo e-mail, certo? Então, voltando, certo? Após isso, vocês observam que a corrente que está acontecendo de dia, de noite, ela vai se inverter, certo? Então, vamos agora ao que chamamos, que conhecemos como calorímetro. Esse slide aqui, ele está mostrando, tá certo, como é um calorímetro. Calorímetro por dentro, tá? E por fora, certo? O que usamos dentro de um laboratório. Lembrando também que a gente pode construir um calorímetro de forma. Júlia, você quer falar algo? Vejam só, gente. Então, o calorímetro, ele é um recipiente que ele é termicamente isolado, tá? Que vai evitar a troca de calor entre o seu conteúdo, tá? E o meio externo. Então, o princípio de um calorímetro ideal é de que não se deva ter a troca de calor com os corpos de seu interior, mas na prática isso pode ocorrer devido a algumas interferências, tá certo? Então, portanto, em alguns casos, a gente vai considerar a capacidade térmica de um calorímetro na equação da troca de calor, tá? Essa foto aqui da garrafa térmica de café, certo? É um certo tipo de calorímetro que a gente vê no nosso dia a dia. Por quê? Porque a finalidade da garrafa de café, certo, é isolar termicamente, certo, tá? O conteúdo de uma garrafa térmica do meio ambiente está se adotando os seguintes procedimentos, certo? As paredes internas são feitas de vidro, por ser um mau condutor, o vidro ele é um mau condutor de calor, tá? Então, tem uma troca de calor por condução. Então, as paredes internas são duplas, tá? Separadas por uma região de vácuo, certo? Cuja função é evitar a condução do calor que passa pelas paredes de vidro.
Então, como a garrafa térmica ela é um certo tipo de calorímetro, e os vidros, nesse caso, são feitos para a parede interna da garrafa. Então, ela vai ser espelhada para que o calor radiante seja refletido, atenuando, assim, as trocas de calor por meio da irradiação. Tá? Então, quanto ao equilíbrio térmico e a variação da temperatura, no sistema, tá certo, que vai ter vários corpos tecnicamente isolados do meio interno, a soma das quantidades de calor por eles trocadas é igual a zero. Como? O calor cedido mais o calor recebido é igual a zero. Então, para o sistema de N corpos, a gente escreve a seguinte expressão. Tá? Q1 mais K2 mais K3, enfim, para diferentes corpos com diferentes temperaturas que está sendo estudada no momento, certo? Sempre efetuando a soma, tá? Utilizando o quê? A equação fundamental da calorimetria, tá? Então, no caso, se o sistema em si ele não está tecnicamente isolado ou de não ser um calorímetro que é considerado ideal, tá certo? A gente deve levar em consideração aí a troca de calor que vai existir entre o ambiente. Então, entre a quantidade de calor que a gente vai estudar, que vai querer saber, certo? Vai colocar-se da seguinte forma. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais QN, que QN aqui vai significar a quantidade de corpos que está sendo estudado, mais o calor do ambiente que está tendo troca aí, certo? Tudo isso igual a zero. Então, para vocês entenderem melhor, tá? Vamos finalizar aqui com alguns exemplos, certo? Esse primeiro aqui diz o seguinte: um bloco de massa de 2 quilos, ao receber toda a energia térmica liberada por 1.000 gramas de água, que diminui a sua temperatura de 1 grau Celsius, sofre um acréscimo de temperatura de 10 graus Celsius. Então, o valor do calor específico do bloco em calorias por grama vezes graus Celsius é. Então, a gente vai adotar o calor específico da água sendo de 1,0 calorias por grama, certo? Vezes graus Celsius. Como é a resolução dessa questão? Primeiro de tudo, tá? Anote os dados que a questão está fornecendo. Por exemplo, a massa do bloco, tá? E a massa da água. A gente vai separar pelo bloco e pela água, tá? Então, qual é a massa do bloco? De 2 quilogramas. Mas lembre que ele está pedindo na questão, certo? O calor que ele está pedindo na questão, o calor específico do bloco e pedindo que a gente adote como unidade calorias por gramas por grau Celsius. Então, a gente já observa aqui que a massa do bloco ela precisa sofrer uma transformação de unidades, tá? De quilogramas para gramas, onde a gente vai obter, após essa transformação, 2.000 gramas, tá? Que é a massa que vai ser utilizada. A temperatura do bloco, tá? Que foi de 10 graus Celsius, a variação da temperatura do bloco. O calor específico do bloco é o que a gente quer saber. Então, vamos partir para o outro. A massa da água, tá? A massa da água é de 1.000 gramas. A variação da temperatura da água foi de 1 grau Celsius. E o calor específico da água, tá? É de 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Como todo o calor liberado pela água vai ser aproveitado para aquecer o corpo, então a gente pode igualar, tá? As quantidades de calor, tanto do bloco como da água. Então, qual é a equação fundamental da calorimetria, tá? Então, a gente vai utilizar essa equação fundamental tanto no calor do bloco como no calor da água, certo? Como vocês estão vendo aqui, certo? MB vezes CB mais ΔT, B igual a MA mais
igual a MA vezes CA vezes delta TA, tá certo? Então, aqui a gente vai começar a substituir os valores, tanto da parte do bloco, do calor do bloco, como do calor da água. Substituindo os valores, tá? Fica 2.000 gramas vezes o calor específico vezes 10 graus Celsius, igual a 1.000 gramas vezes um caloria por grama grau Celsius vezes 1 grau Celsius, tá? Fazendo a multiplicação, fica 20.000 gramas vezes caloria vezes o calor específico, igual a 1.000 calorias. Por que 1.000 calorias aqui? Observe que algumas unidades iguais aqui vão se cortar, tá certo? Dessa parte do calor da água, da quantidade de calor da água, certo? Corta graus Celsius com graus Celsius, gramas com gramas. Então, sobra 1.000 calorias. Passando o 20.000 gramas, a gente vai passar para depois da igualdade, mais, tá? Dividindo. Então, fica da seguinte forma. Calor específico do bloco vai ser igual a 1.000 calorias dividindo 20.000 gramas por grau Celsius. Então, a gente obtém o calor específico do bloco de 0,05 calorias por grama vezes grau Celsius. Então, a resposta dessa questão, tá certo? É letra D. Essa segunda questão aqui, ela diz o seguinte, tá? Olha só, como parou de compartilhar, mas aí eu vou encerrar, tá, a videoconferência por hoje, certo? E lembrando que vai estar disponível lá na sala nova que foi criada, individual da disciplina, tá? Certo? Esse slide, tá? E o vídeo conferência gravada vai estar lá. A frequência de hoje também vai estar no tópicozinho lá, tá certo? Tudo vai estar na nova sala de aula. Então, eu peço que avisem no grupo das turmas que aceitem o convite que eu enviei para vocês, tá? Por e-mail. E assim que aceitar, pode sair da sala de aula antiga, certo? Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Pronto, então, só aguardar a finalização da gravação, tá certo? Que aí eu posto automaticamente na nova sala de aula a gravação de hoje, certo? E também vou colocar uma atividadezinha para que a gente corrija na próxima aula, tá? Então, obrigada. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo.